honrado com essa escolha, pois tinha a impressão que representava ou refletia o valor e a admiração que meus colegas tinham pela oratória, pela dialética ou pelo jeito de falar e pensar. Até o momento que eu descobri que eu fui escolhido apenas com a visão do Procópio, pois eu era o único que não precisava de microfone para falar. Devido a essa escolha, eu fiquei pensando em casa como é que cada um poderia participar desse discurso. O Ademir, por exemplo, começaria o discurso com aquele saudamento dele, já singelo e marcante. Meus queridos! Em seguida, seria a vez de Marciano e Leonardo entrar para falar sobre toda a história da Petrobras. Desde o começo da campanha O Petróleo é Nosso, passando pelos desafios e vitórias que tiveram em cada gestão política do Brasil. É isso aí, até falando do pré-sal e o futuro da Petrobras. Marcando a quantidade de postos, a produção, a quantidade de plataformas que estão produzindo e as que vão vir. Hashtag me inspiram. E tudo isso com aquela calma, paciência e estilo sem pressão de Anderson. Seguindo, entraria a vez de Carlos Pastore, que falaria sobre filosofia, citando Piaget, ou algo assim parecido que até hoje eu não me lembro. A presença de Deus em nossa vida, ética e até moral. Nesse momento entraria Guerreiro também, perguntando o que é ética ou é moral. Falaria sobre os valores das coisas e os direitos dos petroleiros. Isso tudo de uma vez só, intercalando os temas de uma forma rápida e avexada que só ele sabe fazer. Para mudar de clima, entraria Daiane, com seu sorriso e alegria contagiante e cativante. Que consegue trazer paz e energia boas até nos dias mais difíceis e estressantes. Por isso, deixo aqui um obrigado em nome de toda a turma pelo eterno sorriso em sua face. Em sequência, Netão, com seu jeito único de ser e falar. Teceria aquelas histórias épicas que deixam até Homero com inveja. Com aqueles personagens marcantes, entre eles aquele mais importante que nunca sai da nossa memória, Tiago Poi. Figura minha. Não é não? Após Neto falar, seria a vez de Adriano chegar e contra tudo que foi dito. Apesar de Império tentar convencer muito ele do contrário. No mesmo ritmo de Adriano, estaria Jorge com aquela positividade dele marcante e as piadas brancas e saudáveis. Quando o clima estava ficando já pesado, seria a vez de Gabriel entrar com aquela pegada mais frenética e perguntar qual é a boa hoje. Osés participaria nos pausas silenciosas. É agora que ele tira a foto. Osés participa. Muniz encerraria o discurso do mesmo jeito que ele respondia a cada pergunta que o professor fazia. Debate e pronto. Por fim, viria Pela, com aquela forma incisiva de falar, que consegue se impor uma sala de 18 homens. Mas no fim, com aquele jeito sentimental dela, cairia no choro. Ai, meu Deus. Palavra ficaria responsável por fazer o resumo. Entendeu? Parabéns, valeu. Entendeu? Meu Deus. Leandro estaria desenhando aí que dessa vez não poderia ser um carro. Para caber todos os 20 que ele ia desenhar, teria que ser um ônibus. Você já aprendeu a desenhar o ônibus. Tudo isso com a forma sóbria de ser de Daniel.
enquanto estaria tudo sendo traduzido simultaneamente em um link do quarto dele, Felipe. Diretamente para a Ásia. Diretamente para a Ásia. Mas foi vendo isso e pensando como cada um entraria no seu discurso que eu pude ver a pluralidade que é formada na nossa sala. São pessoas que vieram de diferentes cursos, pessoas com várias religiões, evangélicos, cristãos, espíritas, budistas, né, grego? Com diferentes histórias de vida que vieram de vários estados, foram 4, Fortaleza, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia, e de várias cidades. Alguns foram mais sócios que outros que vieram de Caicó. Mas realmente é uma heterogeneidade, uma forma heterogênea essa turma enorme. Mas de alguma forma todos estavam linkados. Linkados com a vontade em trabalhar em uma empresa de grande porte e importância que é essa Petrobras. E que aprendemos a admirar a cada dia que estávamos aqui. Admirar cada vez mais. Linkado ao desejo de mudar de vida, de buscar excelência. Linkado a fazer mais e melhor. Linkado na realização de sonhos e na busca da felicidade. Linkado, acima de tudo, de uma forma extremamente harmoniosa. Se fôssemos comparar a nossa turma com uma orquestra, talvez seria daquelas mais improváveis, com instrumentos que, quem visse de longe, não acreditaria que seria alguma coisa interessante. Mas tão improvável como é o conjunto dessa turma, também foi o som que saiu dela. Seria um som extremamente harmonioso. Um som que com certeza ecoou nessa UP. Estará marcado entre os funcionários e entre os mestres que passaram por a gente. Esse som foi representado pela nossa boa educação, ao chegar todo dia dando bom dia, sempre com um sorriso na cara, ao nosso empenho na sala de aula e ao nosso comportamento exemplar. Esse sinfonia também ficará sempre marcada em cada um de nós. Passará muito tempo e talvez a gente esqueça de muitas coisas que passou, mas nós jamais esqueceremos do clima harmonioso e divertido que tivemos juntos. Dividimos muitas coisas: dúvidas, anseios, estresses, sonhos, expectativas de futuro, doença, gripe marciano, que supera a aviária e a gasolina. E por alguns momentos até dividimos ambientes explosivos. Ai, meu Deus. Nunca foi tão difícil ser o Toys. Mas se nunca foi tão difícil, também nunca foi tão gratificante. Porque se o desafio é nossa energia, superá-los é o que nos inspira. Agora, olhando para vocês, fico feliz em ver aqueles que há mais de um ano eram estranhos, que muitas vezes ficavam em chats e em grupos da internet, debatendo e esperando se ia ser chamado esse mês, semana que vem, a outra, e que virou quase um ano. Um ano. E depois desse tempo, dia 4 de junho, os estranhos viraram colegas de trabalho, e hoje, com muita felicidade, posso dizer que são amigos. E fico feliz em ver vocês, porque além de amigos, vejo em você, cada um de vocês, sucesso. Porque além de ver que vocês são profissionais de grande futuro, tenho a certeza que vocês são grandes pessoas de futuro. Por fim, gostaria de deixar os parabéns aos Toys da Bahia, porque eu sei o quanto foi pesado pela seleção de vagas e os estudos constantes e noites varridas e tardes, muitos até levando uma faculdade junto. Parabéns também aos Toys do RN, que souberam se comportar devidamente, estando em um estado fora e com toda a dificuldade de estar longe da família, alguns longe da filha, longe das mulheres. Nós sabemos o quanto é estressante e o quanto é desgastante isso. Mas apesar de tudo, conseguimos sempre manter a cabeça em foco e nos dedicar ao nosso empenho, que era se formar de uma forma mais qualificada, para poder transportar isso para os polos que vamos trabalhar.
Parabéns como toda a turma, eu não vou deixar, porque isso eu acredito que os professores que foram passando constantemente, um para um, deixaram os parabéns. Eu acho que isso, mais do que tudo, reflete o empenho e a qualidade da nossa turma. Para encerrar, só gostaria de agradecer a cada um de vocês pela chance de ter convivido, aprendido e evoluído. Muito obrigado a todos vocês.